Agora vamos lá, Diegão. Conta pra gente a sua história, mano. De onde você é, o que você já fez, o que você estudou e como é que você chegou a ser um youtuber de sucesso? Eita, nós, tanta coisa. Bom, eu nasci aqui na Lapa, que nem eu falei, né? Mas eu já morei lá no Rio Grande do Sul. Quando a minha mãe foi a trabalho, uma época a gente morou por 2 anos lá. Depois a minha mãe voltou, porque a filial da empresa dela fechou, e a gente foi morar na Praia Grande. A minha avó morava lá, e aí ficava fácil para ela cuidar da gente e tudo mais. Aí na Praia Grande, quando eu tinha por volta de uns 10 anos, 11 anos, a gente começou lá no condomínio, inclusive eu e minha irmã, a gente montou o nosso primeiro empreendimento, que era vender pulseira de miçanga. É mesmo? Eu lembrei disso aí, porque aqui que a gente fazia? A gente pegou as crianças do prédio e a gente montou uma empresa, então tinha os vendedores, eu ficava fazendo, né, porque eu tinha vergonha, então eu fazia as miçangas lá e a minha irmã passava de porta em porta falando, ô, você não quer vender? A gente tá vendendo pra sua... Eu lembro que ela vendeu pra uma bebezinha lá e tal. Então, desde pequeno, a gente tinha esse negócio de ficar vendendo tudo. Pra fazer o seu dinheiro, né? Pra fazer um dinheirinho. Tudo bem, depois a gente acabava fechando a empresa, gastava tudo e depois pedia de novo pro pai e pra mãe financiar pra abrir tudo de novo, ficava nesse, né? Mas era uma coisa bem legal. Aí depois eu voltei a morar aqui em São Paulo, a gente morou aqui na freguesia do Ó. Fiz técnico de informática, que aí quando eu comecei a aprender a programar, então eu fazia site pra pizzaria também. Comecei a fazer isso pra ganhar um dinheiro. Aí eu entrei na USP, né, na Poli, que é na Faculdade de Engenharia de Computação. Você fez engenharia na USP? Fiz. Caramba, você é nerd, hein? Caramba, mano. Eu malemar entrei na escola técnica aqui, Basilides. Na verdade, eu entrei no Basilides aqui e tive que sair porque eu ia repetir de ano. Eu falei, eu vou voltar pra escola pública normal lá porque eu não quero perder um ano, não. Caramba, você entrou em engenharia na USP? Entrei em engenharia. Treta, hein? Aí foram 2 anos de cursinho que a gente fez. Você sempre foi um bom aluno? Não. Sempre fui um péssimo aluno. É mesmo? Na verdade, assim, ó, no ensino médio, eu sempre tirava notas regulares ali. Matemática eu era péssimo. Só que quando eu comecei o técnico, junto com o ensino médio, eu fiz técnico de informática. Nessa ZTEC que tem? Na ETEC. Foi uma ETEC que era filial da Basilides, inclusive, que era a ETEC lá da Brasilândia. Ela abriu como uma filial primeiro, depois virou uma ETEC própria. Ah, boa. Era a ETEC paulistano lá. E tinha um prêmio. Como é que era? Você fazia o curso, que era 1 ano e meio, e o melhor aluno dos todos os cursos da escola ganhava um prêmio para ir para os Estados Unidos, com tudo pago. Era um negócio do governo mesmo, de São Paulo. Então eu falei, se eu me matar, eu consigo ganhar. Então eu comecei a gostar muito dessa parte de informática para conseguir ganhar. E consegui ganhar, inclusive, depois. E foi mesmo? Foi, fiquei um mês lá. E aí, tipo, eu aprendi. Foi a primeira viagem que eu fiz, assim, na minha vida, que eu veio de avião e tal. E aí foi top. E isso me deu gás para entrar na engenharia de computação. Que aí eu quis mesmo seguir essa área. Aí dentro da faculdade eu comecei a estagiar, depois lá no 3º ano, com a parte de ciência de dados. Fiz Uber também durante essa época para ganhar um dinheiro, então eu já contei essa história no meu canal também. A faculdade lá, a USP, ela não deixa você estagiar cedo. Você entra como aluno, o seu período é integral. 1º ano, 2º, 3º. Você pode estagiar, começar a ganhar algum dinheiro no 5º ano. Caramba, só que é o último, 5º ano. O 5º ano é o último. Exato. Então, eles não deixam, porque eles falam, não, você tem que ficar aqui, você tem que fazer pesquisa aqui, você tem que devolver para a universidade aquilo que eles estão te dando, entendeu? O que faz sentido também. Só que, para quem é filhinho de papai, que já tá acostumado a entrar no vestibular. E o pai paga tudo, né? Exato. E até 2015 ali, quem entrava na USP era isso. Era a galera que tinha acesso só ao filhinho de papai, que não precisaria trabalhar. Então, tipo assim, a minha mãe e meu pai, eles não são ricos. A gente morava lá na freguesia do Ó e tudo mais. Então, aí eu tive que começar a trabalhar para ajudar, para complementar a renda da minha mãe, só que a faculdade não deixava. Tanto é que eu ia trabalhar no Itaú. Sabe esse pode falar? Pode, esse IT, que tem tipo a cópia tipo, do Nubank, conta digital. Eu ia trabalhar no projeto que ia ser o IT, cheguei a fazer tudo, e aí a faculdade falou, não, você não vai, você não pode. Eles não assinaram. Aí eu comecei a fazer Uber e tal, aí depois eu entrei... Um trabalho informal, tudo bem. Aí você foi pro Uber. Porque aí eles não tinham como controlar, eu fazia se eu quisesse. Então eu ia pra escola, aí saía da faculdade e começava a fazer Uber pra depois voltar pra casa. Como um auxílio, entendeu? E aí, assim, deu tudo de errado, que aí bati, nossa, quase morri. Arrancaram a porta do meu carro quando eu abri, assim, arrancaram a porta. Eu tive que consertar o carro da pessoa e o meu. Caramba. Que eu abri a porta e... Lá se vai 2 anos de lucro do Uber, né? Tudo que eu ganhei, depois eu tive que pagar. Mas aí, assim, aí eu comecei a fazer o estágio na área de ciência de dados. E aí eu comecei a trabalhar com isso. Que seria tipo o TI de hoje em dia. A TI, ela é dividida em várias grandes áreas. Então a gente tem a engenharia de software. Então, todos os aplicativos que você vê,
né? Geralmente a gente chama isso de engenharia de software, aplicativo, construção de site, todas essas interfaces. A parte da ciência de dados, ela é a parte que cuida da parte da inteligência artificial. Então, assim, o algoritmo do YouTube foi feito pelo time de ciência de dados do YouTube, por exemplo. O algoritmo do Nubank que te aprova ou não no cartão de crédito foi feito pelo time de ciência de dados lá do Nubank. Entendeu? Então, foi nessa área que eu vi, eu me apaixonei, porque eu falei, caramba, olha que decisões importantes e como isso pode dar muito dinheiro ou fazer a empresa gastar muito menos com base num negócio desse que você cria, entendeu? Então é algo muito importante para a empresa, né? Exatamente. Investir nisso, né? E hoje em dia, hoje em dia você vê esse negócio, NVIDIA estourando, aí você vê ChatGPT, inteligência artificial dominando cada vez mais, então é uma área super promissora. E eu tava mirando a minha carreira ali, porque foi o que eu mais gostei. E aí eu comecei, aí eu virei pleno, depois que eu virei... funcionário mesmo. Do estagiário eu virei funcionário, né, que era júnior, depois foi pra pleno, aí pra sênior, eu fui criando a minha carreira, aí eu resolvi criar o canal do YouTube. De finanças, já? De finanças. Mas por quê? O que tem a ver uma coisa com a outra? Cara, eu ia criar um canal de programação. Porque o cara que trabalhava comigo, no meu time, ele criou um canal de ciência de dados, inclusive o canal dele tá lá com 100 e poucos mil inscritos. E eu vi nesse esse começo da pandemia, ele criou o canal do zero e foi pra 70 mil inscritos lá na época. E aí eu falei, caramba, meu, olha só, ele trabalha, ele aproveitou esse tempo extra pra fazer um canal. Falei, eu vou fazer também. Só que eu falei, eu não vou copiar o cara que tá me ensinando um monte de coisa aqui, eu vou criar, vou ser concorrente dele, sabe? Aí eu falei, eu vou pegar a segunda coisa que eu mais gosto, que é investimento. E aí eu comecei a criar isso. E aí teve Você já gostava, então? Já gostava. Só que aí teve uma influência também sua. Que eu acho que eu até te falei essa história. Eu tava morando de aluguel lá no Brás, quando eu fui finalmente, na pandemia, acabei saindo da casa da minha mãe, fui morar de aluguel, e aí você apareceu num vídeo, eu falei, eu vou clicar, porque o que esse doido aí tá falando, que dá pra quitar o apartamento lá de 30 anos em 3, aquele seu vídeo que viralizou. E aí quando eu vi aquilo, eu tive o start pra começar a fazer a conta. Porque eu nunca tinha feito a conta se valia a pena eu comprar meu apartamento ou se valia a pena eu morar de aluguel. Eu sempre acreditei no papo dos youtubers maiores que falavam, oi, mora de aluguel a vida inteira e deixa seu dinheirinho investido aqui na minha corretora de estimação. Então, tipo... E aí eu peguei e falei, não, eu vou fazer a conta. Aí tava na pandemia, aquela taxa de juros baixa. Falei, meu, se eu comprasse esse apartamento que eu moro de aluguel hoje, eu ia pagar menos do financiamento com o negócio do meu no final, do que o aluguel que eu pagava ali, entendeu? E como eu já tinha começado a investir da época de estagiário, da época do Uber, tudo que eu guardava eu começava a investir, eu tinha um dinheiro para dar de entrada. Boa. E aí eu fiz isso, eu consegui comprar meu apartamento, e aí quando veio o apartamento novo, eu falei, eu vou começar o meu canal na área de investimento. Caramba, que da hora, meu. Tanto é que os 3 primeiros vídeos do meu canal como eu comprei a minha casa, como que tá o financiamento, que foi uma cópia do seu, que eu falei, não, se o dele viralizou, também vou fazer. Foi bem isso. Da hora. E aí foi muita inspiração, assim. Que legal, e você também. Ó, e a cara da riqueza, né? A cara da riqueza, né? Isso. E hoje você fala de tudo sobre investimento. Tudo sobre investimento. Porque quando eu fui chegando assim, eu comprei meu apartamento, eu ia fazer um canal sobre isso, mas peraí, eu comprei o apartamento por quê? Porque eu comecei a guardar dinheiro quando eu ganhava pouco. Quando eu tinha esse salário de estagiário. Eu ajudava uma parte da minha mãe, a outra parte toda praticamente eu investia, em vez de gastar com um monte de coisa que eu poderia ter gasto. Então, e essa mentalidade que as pessoas da minha família, a minha avó tem um apartamento próprio que comprou junto com meu avô, ele infartou lá e o seguro cobriu, senão provavelmente talvez não ia ter conseguido. E depois eu fui o segundo a ter, né? Então, como assim você conseguiu comprar um apartamento com 24 anos? Com 25 anos você conseguiu fazer isso? E aí o pessoal começou a perguntar, eu falava, não, por causa do investimento. Então eu falei, então eu vou ensinar investimento pra galera. Caramba, que da hora, hein, meu? E hoje você tem o teu canal. Você trabalha ainda com alguma coisa relacionada à tecnologia ou parou? Então, eu me demiti, faz 3 meses que eu me demiti. E aí agora eu tô focando no canal 100%. Então eu fiquei 3 anos levando em paralelo os 2 trabalhos, porém agora eu tô 100% focado no canal. Da hora demais. E você tá no YouTube, você tá no Instagram. O Instagram, você tá, qual que é o nome lá? É Diego.Bechara. Com CH, né? Com Bechara. CH. Tá, boa, Exato. boa, da hora. E, mano, conta pra gente que essa história aí, você começou a investir tendo R$50, é isso mesmo? Comecei com R$50. O primeiro investimento que eu fiz na vida foi um CDB. Foi uma colega de faculdade que falou pra mim ali, nossa, eu tô colocando dinheiro aqui. Eu falei, mas esse negócio é seguro mesmo? Ela falou, não eu já tenho... Ela mostrou o dinheiro que ela já tinha uma grana boa lá. Aí eu fui colocando lá.
foi um dos primeiros bancos que fez na época, aquele banco Sofisa, sabe? Ele tinha um CDB lá 110%. Que pra mim é um dos melhores CDBs que tem, né? Porque faz um tempão que eles não mudam os 110. Os outros vai sempre diminuindo, eles continuam, Eles continuam. Faça chuva, faça sol, sobe, cai a Selic lá, o CDI, eles deixam. Mesmo. E com liquidez diária, né? Que dá pra sacar a hora que quiser. Exatamente. Então foi o primeiro investimento que eu comecei. E assim, paralelamente, assim, o meu pai também me deu um livro que o amigo dele tinha escrito. Era um livro de como começar nos investimentos para adolescente, para pessoas mais que estão começando agora. E aí que eu entendi ali a mágica dos juros compostos. Então, isso também foi meio que tudo paralelamente se alinhando para eu começar a ter essa mentalidade. E aí, desde cedo. Então, por exemplo, eu fazia Uber. Quando eu fazia Uber, quando não batia o carro, não tinha multa para pagar, eu guardava uma parte do dinheiro. Aí, quando eu comecei o estágio, também, metade do valor, metade cravado, eu falava, eu vou guardar metade, a outra metade eu vou ajudar minha mãe. Então, eu fazia basicamente isso. E aí, isso me deu uma mentalidade, porque para quando eu ganhasse mais depois que eu virasse pleno, sênior, eu continuasse fazendo isso.